O envelhecimento da população brasileira está trazendo desafios significativos para a previdência social no país. Um estudo recente projeta que a proporção entre contribuintes e beneficiários deve cair para 1,3 até 2070. Esse cenário coloca em risco a sustentabilidade do sistema de aposentadorias. Para entender melhor as possíveis consequências disso e as soluções para o problema previdenciário no Brasil, eu vou conversar ao vivo com a Marli Marçal, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Goiás e já é também nossa parceira aqui, sempre fala com a gente a respeito desse assunto. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilke. Bom dia. É um prazer participar com você aqui mais uma vez. E bom dia para quem está nos assistindo, né? E esse caso é grave, esse estudo é preocupante, viu? Muito preocupante. Sempre um prazer recebê-la também. Pois é preocupante porque mostra ali que, do jeito que está, a nossa previdência social não é sustentável, né? Por muito tempo. Quais são as soluções? O que a gente pode extrair daí? Bom, nosso sistema de previdência social, muita gente não sabe nem como é que funciona o nosso sistema de previdência social. Nosso sistema de previdência social é um sistema de repartição, ou seja, eu estou trabalhando hoje, então eu faço a minha contribuição previdenciária e eu contribuo para as pessoas que estão aposentadas hoje estarem recebendo. Agora, o que acontece? Com o envelhecimento da população, então as pessoas que vão contribuir com a Previdência, que são as pessoas que estão de 15 a 59 anos, elas vão reduzir, porque as pessoas não estão mais tendo filhos, a pirâmide, né, de crescimento, ela vai inverter a partir de 2045, ela já começa a inverter, e aí sim que cria esse cenário em 2070, se não for nada feito. Então, nós precisamos mudar a maneira como é feito a contribuição, como é o regime da nossa Previdência Social. A ideia já veio, inclusive, na reforma da Previdência de 2019, na PEC 287, depois na PEC 103, é que cada um fizesse a sua própria poupança. Essa era a ideia de que a pessoa poupava um pouco e o governo dava um outro pouco. Essa era a ideia de fazer um novo sistema saindo do sistema de repartição, que é o nosso sistema atual. Outra coisa, não apenas só o envelhecimento da população, não apenas a falta de natalidade, né? A diminuição da natalidade, as pessoas estão tendo menos filhos, então automaticamente nós teremos menos pessoas no mercado de trabalho, mas também essa geração que está agora trabalhando é uma geração que ela não é uma geração formal, ela é uma geração que ela não acredita na carteira anotada, ela não acredita no sistema de previdência, né? Ela acha que ela vai fazer investimento no tesouro, no imobiliário, que aí ela vai ter esse retorno que vai ser melhor do que a previdência social. Então, são vários fatores que precisam ser estudados para que a gente possa reverter esse quadro e aí sim a gente ter uma previdência saudável. Para você ter uma ideia, Wilker, na década de 80, nós tínhamos para cada 10 pessoas que recebiam benefício, cada 9 pessoas que recebiam previdência, dinheiro da Previdência Social, nós tínhamos 10 pessoas que faziam a contribuição. Então, nós tínhamos dinheiro sobrando, pessoas que estavam contribuindo mais do que pessoas que estavam recebendo. Isso vai inverter, que nós vamos ter pessoas que vão estar recebendo mais do que pessoas que estão contribuindo. Então, o sistema, ele realmente não suporta isso, ele não vai suportar isso de mais pessoas recebendo do que pessoas contribuindo, recebendo, trabalhando ali para a Previdência Social. Então, é muito preocupante a situação e sim, precisa ser feita alguma coisa. O governo federal já anunciou algum indício aí de uma reforma da Previdência Social, mas ainda está na base dos estudos. Esse estudo que veio agora é com base já no censo do IBGE de 2022, e aí eles fazem a prospecção, a estatística de prospecção de como é que ficaria isso até 2070. Então, é realmente preocupante, alguma coisa precisa ser feita. As pessoas precisam voltar a contribuir com a Previdência Social. Isso é muito importante, porque a gente vê hoje o aumento do BPC, do recebimento do BPC. O governo estava preocupado porque tantas pessoas estavam recebendo o benefício de prestação continuada. Mas é porque as pessoas não contribuem. O benefício de prestação continuada é para quem não contribui. Então, isso aumenta o assistencialismo do governo e diminui a previdência social no Brasil. Então, isso é realmente muito preocupante.
A gente chegou naquele cenário que até um tempo atrás era improvável, né? De que Isso, teríamos mais avós do que netos, por exemplo, algo nesse sentido. isso. Isso é bom, né? Um país É, que aumenta a expectativa de vida está dando sinais de que está fazendo coisas certas, né? Porque as pessoas estão vivendo é, mais. Mas isso implica na isso. necessidade de buscar soluções. E aí, eu lembro da reforma que a gente teve em 2019, que a senhora mencionou. Ela se demonstrou, Uhum. então, ineficiente a esse ponto, né? De atingir ali a sustentabilidade do sistema. Isso mostra que essa reforma não é suficiente ou o objetivo dela não era esse? O que a gente pode avaliar? Bom, a reforma da Previdência, esse ponto, quando a gente fala sobre o sistema de Previdência do Brasil, a gente precisa primeiro educar a população. Quando eu falo que eu vou mudar o sistema de repartição, que eu não vou ter mais o sistema de repartição, que é eu hoje, eu hoje estamos contribuindo com a Previdência Social e nós estamos pagando a conta de quem está recebendo o benefício, de quem já está aposentado. Quando eu falo que eu vou ter que contribuir para fazer minha própria poupança, nós, no país, no Brasil, nós não temos o hábito de poupar. Então, nós precisamos primeiro educar a população para que tenha o hábito de fazer uma poupança para a velhice, para a aposentadoria, para quando chegar a idade que não consegue mais trabalhar. Então, é muito complicado quando eu falo para a pessoa assim, olha, o seu futuro depende de você, né? É mais ou menos isso. O seu futuro depende de você. Você só vai aposentar se você fizer uma contribuição para você mesmo. Então, você está fazendo a sua contribuição para você. Então, a União daria uma parte, né? Seria um outro sistema, mas isso já se mostrou. O Chile fez essa reversão, o Chile tinha esse sistema de poupança e não deu certo. Então, ele já voltou para o sistema de repartição também. Então, precisa, antes de fazer a mudança para a poupança pessoal da pessoa, precisa sim de fazer a educação da população para que ela aprenda a educar, a poupar, a não gastar tanto e a prevenir para, quando chegar a velhice, ter uma aposentadoria. Então, precisa. A emenda constitucional 103, ela não mexeu no regime de previdência nosso, então ela foi ineficiente nesse sentido. Agora, o que ela fez foi colocar uma idade mínima. Então, as mulheres hoje se aposentam com 62 anos e os homens com 65 anos, com 15 anos de contribuição. Isso já ficou muito melhor, porque antes nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição, que pessoas aposentavam muito jovens. Então, por exemplo, tinha gente que se aposentava aos 50 anos de idade e tinha uma sobrevida aí de 80, 90 anos. Como você mesmo mencionou, hoje nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo, tendo uma expectativa de vida muito maior. Então, a pessoa ficava mais tempo recebendo da Previdência Social do que mais tempo trabalhando. Também não dá certo. A Previdência Social não é para isso, né? Ela não é para eu contribuir 15 anos e receber durante 30 anos. Não é a ideia. A ideia não é essa. Então, a ideia é para que você tenha uma sobrevida ali, recebendo quando você não tem mais condição de trabalhar. Mas, pelo menos, a emenda constitucional 103, ela já limitou a idade, e aí já fica mais fácil de você tirar essas pessoas que se aposentavam muito cedo. Nós tivemos pessoas aí que se aposentaram com 40, 45 anos, ainda em plena capacidade laboral, que poderia estar contribuindo com a Previdência Social, mas já estava ali recebendo a aposentadoria. É isso, não dá pra gente fingir, né, que nada vai acontecer, porque o governo, de alguma maneira, vai ter que arcar com esses custos, né? E aí, quando o governo arca com os custos, quem arca com os custos somos nós. Então, aumenta a tributação, aí a gente vai reclamar. Então, a gente precisa pensar sobre esse assunto e buscar soluções, sim, a partir de agora. A previsão é de que isso seja lá em 2070, mas a gente tem que começar a estruturar ali uma solução nesse momento. E essa conscientização das pessoas é muito importante. Doutora, muito obrigado. Em 2045, isso já começa a ficar mais visível. Vai ter a inversão da pirâmide, você vai ficar mais visível, que você vai ver que tem mais gente velha, mais gente recebendo da Previdência Social do que gente contribuindo. A partir de 2045, já fica bem mais visível. Exatamente. A partir de 2054, a gente já vai ter ali o dobro de pessoas idosas aqui no nosso país. Então, a gente percebe que essa mudança ela acontece de forma muito rápida, né? E eu Muito repito, rápida. isso é bom, né? As pessoas estão vivendo mais, isso não é negativo. Isso. Mas a gente precisa pensar ali em alternativas para manter tudo funcionando como deve funcionar. Obrigado, doutora. Sempre bom recebê-la aqui, viu? Eu que te agradeço. Eu te agradeço e tenha um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.